Vemos sempre o melhor caminho a seguir, mas só andamos pelo caminho que estamos acostumados. O Diário de um Mago é um dos livros mais importantes e mais reveladores de Paulo Coelho. É nele que começa de fato a lenda pessoal do autor, o momento em que sua própria vida se torna símbolo. Esse livro é uma narrativa autobiográfica, mística e iniciática, escrita como se fosse o relato de um peregrino moderno que atravessa não apenas um caminho físico, mas um território invisível da alma. Vem comigo saber mais sobre o contexto em que esse livro nasceu, o enredo, os personagens, os símbolos e a mensagem profunda por trás dessa travessia espiritual. Publicada em 1987, essa obra marca uma virada decisiva na vida de Paulo Coelho. Depois de uma juventude turbulenta, marcada por internações, censura política, parcerias com Raul Seixas e uma busca incessante por sentido, ele deseja fazer algo radical: peregrinar até Santiago de Compostela, na Espanha. Essa jornada, que ele realizou em 1986, tornou-se a espinha dorsal do livro. Em sua caminhada, Paulo Coelho teve experiências espirituais, simbólicas e místicas que transformaram completamente a sua visão de vida. Quando ele volta para o Brasil, escreve o Diário de um Mago como uma espécie de registro iniciático, o relato de alguém que atravessou o deserto da alma e voltou como uma mensagem universal. A ironia aí é que Paulo fez a peregrinação apenas uma vez na vida, e mesmo assim não fez ela até o fim. Ele terminou o percurso a pé no Cebreiro e de lá pegou um ônibus até Santiago de Compostela. Sobre isso, ele diz: muitas vezes penso nessa ironia. O texto mais conhecido sobre o caminho neste final de milênio foi escrito por alguém que nunca o fez até o final. O livro é escrito em primeira pessoa como um diário. No ano em que ele fez a peregrinação, só 400 pessoas tinham feito o caminho de Santiago. Nos dias atuais, estima-se que o número de pessoas que fazem o caminho de Santiago anualmente gira em torno de 350 mil a 450 mil peregrinos. E esse dado é baseado no número de pessoas que recebem a Compostela, o certificado oficial. No livro, Paulo mistura cenas do cotidiano da peregrinação, como a fome, o cansaço, as estradas e os encontros, com ensinamentos espirituais, diálogos com o mestre e episódios de natureza mágica. O livro não é bem uma ficção pura. Ele é um romance autobiográfico esotérico, onde o real e o simbólico se entrelaçam. O protagonista do livro é o próprio Paulo, que recebe de sua ordem espiritual dentro da Igreja Católica, chamada Rama, Regnus Agnus Mundi, a missão de percorrer o caminho de Santiago para recuperar a sua espada, símbolo da sua força interior e da plenitude espiritual. O primeiro milênio do cristianismo conheceu 3 rotas consideradas sagradas e que resultavam em uma série de bênçãos e indulgências para quem percorresse qualquer uma delas. A primeira rota levava até o túmulo de São Pedro em Roma. Seus caminhantes tinham por símbolo uma cruz e eles eram chamados de romeiros. A segunda rota levava até o Santo Sepulcro de Cristo em Jerusalém. Aqueles que faziam esse caminho eram chamados de palmeiros porque tinham como símbolo as palmas com que Cristo foi saudado quando entrou na cidade. Finalmente existia o terceiro caminho, um caminho que levava até os restos mortais do apóstolo São Tiago, enterrados num local da Península Ibérica, onde certa noite um pastor viu uma brilhante estrela sobre o campo. A lenda conta que não só São Tiago, mas a própria Virgem Maria estiveram por ali logo depois da morte de Cristo, levando as palavras do Evangelho e exortando os povos a se converter. O local ficou conhecido como Compostela, o Campo da Estrela, e logo surgiu uma cidade que iria atrair viajantes de todo o resto do mundo cristão. Para esses viajantes que percorriam a terceira rota sagrada, foi dado o nome de peregrinos, que passaram a ter como símbolo uma concha. Até hoje, místicos, religiosos e pesquisadores ainda fazem a pé os 700 quilômetros que separam a cidade francesa de Saint-Juan-Pied-de-Port da Catedral de Santiago de Compostela, da Espanha. Graças ao sacerdote francês Émeric Picot, que peregrinou até Compostela em 1123, a rota seguida hoje pelos peregrinos é exatamente igual ao caminho medieval que foi percorrido por Carlos Magno, São Francisco de Assis, Isabel de Castela e pelo Papa João XXIII, entre muitos outros. Paulo é acompanhado nessa jornada por um mestre misterioso chamado Petrus, que o orienta durante a travessia.
Petros é um guia e ao mesmo tempo um espelho, aquele que provoca, desafia e ensina. Ao longo do livro, esse mestre ensina a Paulo uma série de exercícios espirituais. No exercício da semente, ele aprende a renascer e expandir, fazendo uma mentalização com o auxílio do corpo, onde ele é uma semente que tenta romper o solo e crescer. Já no exercício da velocidade, Paulo é convidado a caminhar mais lentamente, prestar atenção nos detalhes, nas pessoas e paisagens que estão à sua volta. Procure tirar prazer de uma velocidade a qual você não está acostumado. Mudando a maneira de fazer coisas rotineiras, você permite que um novo homem cresça dentro de você. Petros também ensina Paulo o exercício da crueldade, onde propõe que toda vez que um pensamento que ele acha que lhe faz mal passar pela sua cabeça, como ciúme, autopiedade, sofrimentos de amor, inveja ou ódio, ele precisa cravar a unha do indicador na raiz da unha do polegar até que a dor seja bem intensa. Ele sugere que esse exercício faz com que a gente seja capaz de refletir no campo físico o mesmo sofrimento que a gente sente no campo espiritual. No livro, ele também ensina o ritual do mensageiro. Sobre esse ritual, no prefácio do livro, ele diz: "Me arrependo de ter colocado parte do ritual do mensageiro, mas jamais mudei um livro depois de publicado, e este não seria exceção." O Diário de um Mago traz ainda o exercício da água, para despertar a intuição, o exercício do enterrado vivo, que faz a gente ver a morte de outra maneira, o sopro de Ram, que ajuda a gente a encontrar nosso equilíbrio interno pela respiração, o exercício das sombras, que ajuda a gente a olhar as coisas de outros ângulos, o exercício da audição, que elimina as vozes dentro da nossa mente, e o exercício da dança, que conecta a gente com a inteligência infinita. Mas eu deixo você ter a curiosidade de ler o livro para saber mais sobre cada um desses exercícios. O Caminho de Santiago também traz muitas conexões com os templários. Os cavaleiros do templo dedicaram suas vidas, suas fortunas e suas espadas a proteger os peregrinos a caminho de Jerusalém, encontrando um modelo de vida espiritual que ajudasse eles na busca da sabedoria. A honestidade dos cavaleiros era tão grande que os reis e nobres confiavam aos templários os seus valores, viajando apenas com um documento para comprovar a existência daqueles bens. Esse documento podia ser trocado em qualquer castelo da Ordem do Templo por uma soma equivalente. E foi isso que deu origem às letras de câmbio que a gente conhece hoje. Aos poucos, os templários começaram a deixar de lado os combates pela fé e reunir as principais religiões monoteístas da época, cristã, judaica e islâmica. Suas capelas passaram a ter a cúpula redonda do Templo Judaico de Salomão, as paredes octogonais das mesquitas árabes e as naves típicas das igrejas cristãs. Só que em um dado momento da história, os templários começaram a ser olhados com desconfiança. O grande poder econômico passou a ser cobiçado pelos reis e a abertura religiosa se tornou uma ameaça para a igreja. Em uma sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, o Vaticano e os principais estados europeus deflagraram uma das maiores operações policiais da Idade Média. Durante a noite, os principais chefes templários foram sequestrados de seus castelos e conduzidos à prisão. Eles eram acusados de praticar cerimônias secretas que incluíam a adoração do demônio, blasfêmias contra Jesus Cristo, rituais orgíacos e práticas de sodomia com os aspirantes. Depois de uma série violenta de torturas, abjurações e traições, a Ordem do Templo foi varrida do mapa da história medieval. Eles tiveram seu tesouro confiscado e seus membros dispersos pelo mundo. A Espanha, por outro lado, empenhada na reconquista da Península Ibérica, achou por bem aceitar os cavaleiros que fugiam de toda a Europa para ajudar seus reis no combate que travavam contra os mouros. Esses cavaleiros foram absorvidos pelas ordens espanholas, entre as quais a Ordem de Santiago da Espada, responsável pela guarda do caminho. Mas bora então voltar para a caminhada de Paulo Coelho por esse local. Durante o trajeto, Paulo enfrenta suas dúvidas, medos e tentações, inclusive visões demoníacas e momentos de desânimo. Seu maior obstáculo é ele mesmo, sua impaciência, sua necessidade de controlar, sua dificuldade de confiar. A busca pela espada torna-se assim uma metáfora da busca por si mesmo. Mas antes de continuar nessa história, vem comigo entender um pouco mais sobre os personagens que fazem parte dela. Paulo é o peregrino.
o homem comum em processo de despertar. Ele representa o arquétipo do herói alquimista, aquele que parte em busca do ouro exterior e descobre o tesouro interior. Exatamente como acontece no processo terapêutico. Um discípulo nunca pode imitar os passos de seu guia, porque cada um tem uma maneira de ver a vida, de conviver com as dificuldades e com as conquistas. Ensinar é mostrar que é possível. Aprender é tornar possível a si mesmo. Já Petros é o mestre interior projetado no outro, o arquétipo do velho sábio, ou ainda em termos junguianos, o Sênex. É ele quem confronta o ego de Paulo, obrigando ele a abandonar a arrogância espiritual e a cultivar a humildade. Petros guia, mas também se contradiz. Irrita e some, porque o verdadeiro mestre, assim como o terapeuta, não dá respostas, aponta caminhos e caminha junto. Quando você aceitar o papel de mestre, é que vai ver todas as respostas dentro do seu coração. Todos nós já conhecemos tudo antes que alguém nos tenha sequer falado a respeito. A vida ensina a cada momento e o único segredo é aceitar que apenas com o nosso cotidiano podemos ser tão sábios como Salomão e tão poderosos como Alexandre Magno. Mas só tomamos conhecimento disso quando somos forçados a ensinar alguém e participar de aventuras tão extravagantes como esta. Já a espada é o símbolo central do livro. Ela representa o poder interior, o propósito e a união entre o corpo, a mente e o espírito. Recuperar essa espada é encontrar o próprio destino, integrar sombra e luz. No tarô, a espada fala sobre o mundo das ideias, nossa racionalidade e conhecimento. Na linguagem alquímica, é a conquista do opus magnum, a grande obra interior. Quem possui uma espada tem que estar constantemente colocando-a à prova, para que ela não enferruje na bainha. Essa passagem também pode fazer referência à carta da justiça do tarô. De um lado, com a balança, a gente é convidada a refletir, ponderar, pensar. Mas de nada adianta ficar no processo de usar a balança se não vemos que na mão oposta há uma espada e uma decisão precisa ser tomada. O livro é repleto de temas espirituais. Ele não fala especificamente de religião, mas de fé como prática viva. Paulo descobre que o milagre não acontece fora, mas dentro de si mesmo. Os exercícios e ritos que ele aprende são metáforas da disciplina espiritual, o poder de transformar o cotidiano em sagrado. O caminho de Santiago também é símbolo. Ele é mais do que uma estrada, é o labirinto da alma, assim como a gente vê no mito de Ariadne, sobre o qual a gente já falou por aqui. Durante a jornada, Paulo tem uma visão do demônio que o tenta e o desafia. Esse episódio é claramente simbólico. Ele representa o confronto com a sombra, o aspecto reprimido e temido do inconsciente. Afinal, olhar para as sombras é condição necessária para o caminho da individuação. A palavra pecado vem de pecus, que significa pé defeituoso, pé incapaz de percorrer um caminho. A maneira de se corrigir o pecado é andando sempre em torrente, adaptando-se às situações novas e recebendo em troca todas as milhares de bênçãos que a vida dá com generosidade aos que lhe pedem. No livro Diário de um Mago, a peregrinação é a grande obra alquímica. O chumbo da ignorância é transformado em ouro da consciência. A espada é o sol interior e o caminho é o forno onde essa transmutação acontece. A gente pode dizer que a narrativa acontece em 3 etapas alquímicas clássicas. Nigredo, a escuridão, marca o início da jornada. A dúvida, o medo, a ignorância. Albedo, a purificação, é onde ele faz os exercícios, vive o aprendizado e a fé renasce. E por fim, Rubedo, a iluminação, que marca o encontro com a espada, a união com o divino. O verdadeiro aprendizado aí não está em alcançar a meta, mas em atravessar o caminho com consciência. Um problema depois de resolvido fica de uma simplicidade aterroradora. O Diário de um Mago foi o primeiro grande sucesso de Paulo Coelho. Ele vendeu milhões de exemplares, abriu portas no exterior e preparou o terreno para o fenômeno global de O Alquimista, publicado no ano seguinte e sobre o qual a gente também vai falar em um próximo vídeo por aqui. Esse livro é especialmente indicado para pessoas em busca de espiritualidade prática que fala de transcendência de forma simples e sem dogmas. Ele foi traduzido para mais de 50 idiomas e ainda hoje é lido por peregrinos do mundo inteiro antes de fazer o caminho de Santiago.
Sob uma perspectiva junguiana, o Diário de um Mago é a narrativa da individuação. Paulo, o ego, sai do conforto do conhecido e é convocado pela alma, a ânima, a trilhar o caminho da individuação. Petros é o arquétipo do self projetado no mestre, e a espada, o símbolo da totalidade. Cada exercício torna-se assim uma ferramenta para o encontro com o inconsciente. Ao final, o mago não é mais alguém que faz magia, mas aquele que transforma a vida em símbolo. E é por isso que eu recomendo a leitura desse livro para você. Se esse ou qualquer outro conteúdo aqui do canal te tocou de alguma forma, você pode contribuir para o meu trabalho através do Valeu do YouTube com qualquer quantia. Curtir, comentar e compartilhar também são formas de valorizar a produção de conteúdo que realizo por aqui de forma autônoma e independente. Na descrição aqui embaixo você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim, seguimos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro. Ninguém gosta de pedir muito da vida, porque tem medo da derrota.